Então João 2, na verdade, 23 a 25 diz: estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. O que aconteceu aqui? Então Jesus foi até Jerusalém. Muitas pessoas, como o Zé Maria falou, já tinham ouvido a respeito de Jesus e creram nele, foram atrás dele, por causa, o que o texto de João diz, por causa dos sinais que ele fazia. Jesus fazia milagres. E no Evangelho de João, a palavra milagres, ela costuma ser substituída por sinais. E tem um propósito dessa substituição. Por que ele muda? Porque milagres têm uma finalidade: dar testemunho de que o que Jesus está pregando é verdade. Para que as pessoas creiam no Evangelho de Jesus, muitas vezes o Senhor Jesus Cristo operava milagres justamente para chamar atenção para a sua mensagem. E muitas vezes o próprio milagre era uma espécie de pregação. Como, por exemplo, o texto que o José Maria acabou de ler, né, do cego de Jericó. O milagre de Jesus de fazer com que aquele cego veja exemplifica o que Jesus faz na salvação. Antes todos nós éramos cegos para as coisas de Deus, miseráveis, nós não tínhamos nenhuma esperança e nenhuma salvação. E então Jesus passou pela nossa vida e nos fez ver. Ver o quê? Ver quem Ele é, ver o Evangelho, ver a salvação. Então nós fomos salvos. Então naquela passagem, salvação e curar da cegueira é sinônimo. Porque a cura da cegueira é um ato que comprova o que Jesus veio fazer. Veio nos tirar da escuridão do pecado. E então Jesus fazia muitos milagres. E aí muita gente vinha até ele, por quê? Porque cria nos sinais. E aí então eles acreditaram em Jesus. Mas presta atenção no verso seguinte, verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Olha que triste. Muita gente indo até Jesus porque via milagres, e milagre não dá para contestar. Você acabou de ver um cego, que era cego desde sempre e agora está enxergando. Então é um fato, aconteceu um milagre. Só que as pessoas então passaram a ir até Jesus, não por causa de Jesus, mas por interesses de qualquer tipo. Eu quero ser curado da minha, da cegueira, do câncer, eu quero emprego, eu quero dinheiro. Então Jesus virou a fonte de ter coisas, a busca de Deus por interesse. E o texto diz que Jesus não confiava naquelas pessoas. E Jesus, e o complemento do texto diz, por quê? Porque ele conhecia todos. Antes de nós irmos até Jesus, Jesus já tinha feito o raio-x de você. Ele sabe seus pensamentos, o que tem no teu coração, suas intenções, ele sabe da tua história. E tudo que a Bíblia diz que Deus, quando nos vê, quando Ele olha para nós, o que Ele vê, Ele não gosta. Deus olhou lá do céu e não tinha um justo sequer. Todos igualmente pecaram. Todos se corromperam. Eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus. E não adianta eu tentar tapear Ele. Não adianta eu embelezar artificialmente, superficialmente a minha vida e convencer a Deus de que eu sou alguma coisa. Ele sabe que eu sou pecador. Então o texto está dizendo, e aquela multidão até Jesus, e Jesus não confiava neles. Então é muito diferente às vezes do que a gente pensa, né? Vem todo mundo para Jesus e Jesus fica feliz com todo mundo junto. Jesus quer as pessoas com Ele, mas isso é diferente de Ele se agradar do que existe no teu coração. São duas coisas diferentes. Porque para Jesus existe uma diferença, uma questão muito importante. Ele é o salvador do cego. Ele é o salvador das nossas vidas que estavam entregues no pecado e na escuridão. Então não adianta eu querer embelezar a situação do pecado e da escuridão. Então eu vou até Ele para ser salvo por Ele, transformado por Ele, perdoado por Ele. No texto que a gente vai ler, vai se falar sobre isso. Aí, verso 25 diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Não adianta que você faça a seu próprio respeito. Fale a seu próprio respeito ou de outra pessoa. Eu posso dar testemunho de mim. Eu posso falar de mim para você. Mas para Deus, Deus me conhece desde antes de eu nascer. O que eu posso dizer a respeito de mim? Eu posso florear minha vida, mentir, posso criar um personagem, fazer com que você bata palma para mim. As pessoas fazem isso, principalmente em época de eleição, né?
o cara é um super moral, uma pessoa hiperdecente, é um boçal, é um traste, mas ele vende uma ideia de que é um salvador da pátria. O texto está dizendo, Jesus não precisa que ninguém dê testemunho a respeito do homem ou da natureza humana. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. Quem você pensa que é para se justificar perante Deus? Ele já sabe quem você é. Inclusive, a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo é para resolver de uma vez por todas o nosso problema da nossa decadência, o fato de que nós não somos confiáveis e não somos dignos perante Deus. Não somos dignos de confiança porque somos pecadores. Jesus veio ao mundo para resolver isso. E aí, uma vez que foi posta essa verdade, aí vem um exemplo, que é o que a gente vai ler no capítulo 3. O encontro de Nicodemos com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus. Este, o Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus, foi encontrar Jesus. E aí, vou dar uma pausa aqui. Então, o texto começa fazendo uma descrição de um homem elevadíssimo na sua moral, na sua reputação, um homem aplaudido pela sociedade, um tal de Nicodemos. Ele era entre os fariseus. Fariseu aqui são os religiosos muito rigorosos, que procuram levar a palavra de Deus muito a sério. Pessoas que cuidam muito nos detalhes até das roupas que vestem, da comida que come, e eles se transformam numa espécie de modelo para as outras pessoas. E o Nicodemos não era qualquer um dos fariseus. Ele era um dos principais dos judeus. Era a elite. Era um sujeito, do ponto de vista humano, uma pessoa celebrada, elogiável. E aí, então, de noite, ele foi até Jesus. Até o texto, quando fala de noite, sugere que, como Jesus não era, assim, uma pessoa da alta sociedade, ele veio lá da periferia de Israel, filho de um carpinteiro, adotado, porque ele é filho de Deus Pai, nasceu da Virgem Maria. Então, assim, a origem de Jesus é a origem de uma pessoa pobre da periferia. Ele não era elite, não. E o que ele estava fazendo? Estava promovendo muita comoção em todo Israel. Ele está pregando sobre a palavra de Deus, ele está fazendo milagres, está chamando a atenção de muita gente. Entre essa gente veio esse Nicodemos, de noite. Parece que ele foi meio que escondido. Não é de dia para todo mundo ver. A reputação de Nicodemos é muito grande para ele colocar a reputação dele em risco. Então ele foi de noite, talvez poucas pessoas soubessem que ele foi até Jesus, né? De noite, para fazer o quê? Então ele encontrou Jesus, Jesus o recebeu, e ele falou assim, Rabi. Rabi significa mestre. Isso aqui é muito importante no texto. Nicodemos é um mestre. O texto já disse que ele é um dos principais. Então ele chamar Jesus de mestre é um ato de humildade. Apesar de tudo que Nicodemos ele está reconhecendo, ainda que parcialmente, quem é Jesus. E ele foi até Jesus e falou, mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nós reconhecemos que você é mestre enviado por Deus. E o texto explica por quê. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Como a gente está vendo, você curou o cego de Jericó. A gente está vendo você curar as pessoas. A tua palavra é com autoridade. Isso só pode ter procedência em Deus. Então nós reconhecemos, você é mestre. E aí ele fala, então, que não é possível, a não ser que Deus esteja com ele. Quando Nicodemos disse isso, a impressão é que Jesus cortou a fala de Nicodemos. A isto respondeu Jesus. O texto diz respondeu, mas Nicodemos não fez uma pergunta. Então Jesus interferiu na fala de Nicodemos. Então Jesus respondeu, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus Cristo fala uma coisa que é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. A doutrina do novo nascimento. Então é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode conhecer a Deus. E é sobre essa doutrina que a gente vai falar. Só que quando Jesus falou isso, presta atenção no texto. Parece que não tem nada a ver com o que Nicodemos começou a falar. Nicodemos ficou desnorteado, porque Nicodemos falou, eu sei que você é mestre. Por quê? Porque você faz um monte de milagre. Aí Jesus fala,
Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. O Nicodemos, quê? Do que você está falando? Né? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Verso 4. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos fala, como que uma pessoa pode nascer de novo? Vai voltar para a barriga da sua mãe? Você está pregando reencarnação? Né? Isso aqui está falando, é disso que você está falando? Não é disso que Jesus está falando. Né? Mas Nicodemos levantou essa questão. E aí Jesus Cristo respondeu mais uma vez. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer... Agora Jesus já começa a explicar melhor. E a gente vai explicar isso com mais profundidade. Jesus, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus então está fazendo uma distinção de coisas, distinção de natureza. O que é da natureza humana é humano. O que é da natureza desse mundo é desse mundo. O que nasce de Deus é de Deus. Existem aqui duas naturezas diferentes e Jesus está trabalhando com essas distinções. E alguém que nasceu da carne, nasceu no mundo, não pode ter nascido de Deus. São duas naturezas diferentes que Jesus está falando aqui, até aqui. E ele vai desdobrar esse ensino. Não te admires, aí Jesus vira para Nicodemos e fala, verso 7, não te admires de eu te dizer, então Jesus aponta o dedo na cara do Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E aí ele explica, o vento nasce onde quer, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, é uma fala enigmática de Jesus, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Jesus está falando... Presta atenção no vento. O vento é só uma espécie de ilustração. O vento sopra de um lado para o outro e você não sabe a sua origem. O vento não é visível, mas o vento é livre para soprar para onde o vento quiser. Assim é quem é nascido do Espírito. Então Jesus faz essa afirmação sobre o nascimento do Espírito Santo. De alguém que nasce do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nasce. Nascido do Espírito. Pausa. Quem é que nasceu do Espírito Santo? Então vamos lembrar na história bíblica. Quem é que nasceu do Espírito Santo? O Senhor Jesus. Então Maria, virgem, foi visitada pelo anjo que fez a anunciação. E descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá. Então o Senhor Jesus Cristo, aqui o texto está falando, o Senhor falando, de duas naturezas que são impossíveis de serem reconciliadas. O que é da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Então é impossível para alguém salvar a si mesmo, uma vez que a sua natureza é carnal. E a natureza carnal é uma natureza pecaminosa. E como é pecaminosa, é uma natureza sentenciada à maldição, porque é pecaminosa. O seu destino é a ira de Deus, é o julgamento final, é o inferno. É impossível alguém nessas condições ser salvo por si mesmo. São duas naturezas diferentes. O que é do Espírito é Espírito. E o Senhor Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito. Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Jesus, aqui na fala que ele dá para Nicodemos, ele está falando, Nicodemos, você tem uma natureza sentenciada à morte. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando de um mistério que diz respeito à natureza exclusiva dele. Jesus é tanto homem quanto é Deus. Ele é ao mesmo tempo uma pessoa verdadeira. Deus abriu mão da sua glória, Filipenses 2. João, capítulo 1, ensina que ele é o verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, mas que por amor aos homens, à humanidade perdida nos seus pecados, ele, Filipenses 2, ensina,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, se fez a si mesmo homem, então ele nasceu da Virgem Maria por concepção do Espírito. O único pai que Jesus tem é o Deus Pai, nasceu da Virgem Maria para ser nesse mundo, ao mesmo tempo, um homem como qualquer um de nós. Ele é completamente homem, mas é completamente Deus. O Deus encarnado. Então é impossível a uma pessoa salvar-se a si mesmo, a não ser que a pessoa tenha essa natureza que nós não temos. E ele veio para ser então o nosso Salvador. Aí o texto diz então, diante disso, a gente já vai continuar. Então perguntou Nicodemos, que não entendeu nada. Jesus está falando sobre novo nascimento, sobre nascer da água e do Espírito, que é necessário nascer de novo. Nicodemos, que é um dos principais dos fariseus, não entendeu nada por enquanto, porque ele pergunta no verso 9, como pode suceder isso? Como que isso é possível? Acudiu Jesus. O texto até diz, interessante que diz acudiu. A impressão que dá é que Jesus socorreu Nicodemos naquela angústia, naquele questionamento angustiante que Nicodemos está tendo. E Jesus então acudiu Nicodemos com um enfrentamento. Verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então, o que é que Jesus está falando para Nicodemos? No final de Lucas, o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos que tudo no Antigo Testamento diz respeito a ele e à obra dele. A lei, os profetas, os salmos, tudo diz respeito ao Senhor Jesus. Nicodemos é um mestre das Escrituras, do Antigo Testamento. E Jesus está colocando para Nicodemos, jogando na cara dele. Você é mestre da lei, muito obrigado, viu? Aí isso também salva. Nascer da água e do Espírito, né? Aí, já a gente fala sobre isso. Obrigado. Então Nicodemos é alguém que conhece muito bem a Bíblia do Antigo Testamento e ensinava a Bíblia na sinagoga e no templo, mas na verdade ele conhecia bem, mas não conhecia nada. Porque ele não conseguiu entender o Cristo que se revela na palavra de Deus. Ele não conseguiu entender que todo o Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus. E alguém que conhece a palavra de Deus, se de fato tivesse comunhão com Deus, teria reconhecido que o Senhor Jesus Cristo é aquele que a palavra de Deus o tempo todo prometeu. Tanto é que no começo do Evangelho de João fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus quem? A princípio o próprio povo dele. A princípio os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Pessoas que liam a Bíblia e estudavam a Bíblia todo dia, durante muitos anos, e não reconheceram sobre o que a Bíblia está falando. Não reconheceram a vida e a obra do Senhor Jesus. E é isso que Jesus fala, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você não entendeu nada. Você não entendeu sobre o fato de que as pessoas na sua natureza normal, natural, estão perdidas nos seus pecados e requerem um Salvador? E precisam de um novo nascimento? Precisam resetar sua vida, começar de novo? É disso que Jesus está falando. Em verdade, 11, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então ele está falando, Nicodemos, você ensinou no templo e nas sinagogas o que você sabe. E você não entendeu muita coisa. Mas Jesus, contudo, não aceitais o nosso testemunho, não está aceitando o que eu estou dizendo. E Jesus então fala, se tratando das coisas terrenas não me credes, como é que vocês vão crer se vos falar das coisas celestiais? Em outras palavras, Nicodemos e nós falamos do que nós conhecemos. E Jesus está expondo para Nicodemos o que ele conhece. Ele veio trazer para nós as realidades celestiais. Lembra, ele é Deus. Ele subsistiu em toda a eternidade. O seu assunto, a sua mensagem diz respeito às coisas que ele testemunhou com o Pai, desde antes da fundação do mundo. A mensagem do Senhor Jesus Cristo, a verdade que ele nos traz, é muito maior do que aquela que os nossos olhos podem ver. São aquelas que os olhos dele viram por toda a eternidade.
Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Jesus está falando dele. A saber, o Filho do Homem, esse homem com letras maiúsculas, que é o Deus Pai que está no céu. Jesus, nesse texto, está falando da Trindade. Sempre existiu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus Pai é aquele que está no céu, a quem pertence todo o governo e que tudo decreta. Deus Filho é esse que encarnou e veio até o mundo para salvar pecadores. E o Espírito Santo é aquele que aplica nas nossas vidas a obra do Espírito Santo e nos faz reviver para Ele, nascer de novo. Ninguém pode nascer de novo por si mesmo, tem que nascer do Espírito, do mesmo jeito, de forma semelhante à maneira como o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Nós, por obra do Senhor Jesus Cristo, mas não no nascimento, e sim por causa da obra da cruz, porque a Bíblia ensina que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, morremos com Ele também na cruz. Os nossos pecados, nossas maldições, nossa vida pregressa, toda ela foi sentenciada na cruz. E o poder de Deus Pai, que fez com que o Senhor Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos, é o mesmo poder que faz com que nós, os crentes, recebamos uma vida nova porque cremos no Senhor Jesus. Agora como filhos de Deus. Nós ressuscitamos com Cristo. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a ressurreição, ela se aplica em duas fases. A primeira é espiritual. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a vida nova que Ele nos dá, porque a velha vida morreu na cruz. Eu não sou mais um escravo do pecado. Eu não estou mais sentenciado ao inferno. O meu destino são as glórias eternas ao lado do Senhor para todo sempre. É o paraíso. Só que tem a segunda ressurreição. A maioria de nós vai morrer um dia. A não ser que o Senhor Jesus Cristo volte antes, todos nós morreremos até que o Senhor volte. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todos os que morreram ressuscitarão. O seu corpo, o meu corpo, ele vai ser refeito num corpo glorioso. E a minha alma, que já estava com Deus, vão ser reunificados novamente. É com corpo físico que a gente vai viver para todo sempre com o Senhor Jesus, porque é ressuscitado que Ele foi elevado até a Deus Pai. É disso que o Senhor está falando. E até aqui o Nicodemos não entendeu coisa nenhuma. Ele era um mestre da lei, cheio de cerimonialismo, cheio de moralismo, cheio de regras, mas ele não percebeu o mais importante que o Senhor Jesus Cristo está explicando. Então, ora, ninguém subiu ao céu, 13, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, então agora Jesus traz à memória um acontecimento lá do período em que o povo de Israel estava perdido, vagando no deserto, no Êxodo. Então, do mesmo jeito como o povo precisou levantar aquela serpente para se livrar dos efeitos dos seus pecados, porque por causa da rebelião eles eram picados pelas serpentes e a única forma de serem libertos daquilo era contemplar aquele tipo de totem, né, que tinha uma figura de uma serpente. Do mesmo modo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha, no começo do Evangelho de João, Jesus já está falando para que ele veio para o mundo. Ele veio para o mundo para morrer na cruz. Desde sempre essa foi a missão do Senhor Jesus e ele sempre soube disso. Ele abriu mão das glórias de ser Deus, se submeteu à nossa humanidade com todas as nossas fraquezas. A única diferença entre nós e Jesus na natureza humana é: ele não é suscetível ao pecado. O Senhor Jesus Cristo não é possível que ele caia no pecado. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que veio tirar os nossos pecados. No demais, ele era exatamente igual a nós.
Ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é ralar o joelho, ele sabe o que é sentir fome, ele sabe o que é ser injustiçado. Quando cuspiram nele, fomos nós que cuspimos nele. Nós é que gritamos, crucifica, crucifica. Se eu tivesse lá, provavelmente naquela época, eu seria um dos traidores, porque são os meus pecados que estavam sobre ele. O texto está falando, deixando muito claro, Jesus já conhecia a gente. Não tinha nada de bom em nós. Então algo urgente precisava ser feito. E o que precisa ser feito? Salvar esses pecadores do seu pecado. Não é a gente que se salva. É o Senhor Jesus que nos salva. Por isso que é impossível uma pessoa nascer de novo por si mesma. É necessário você nascer de novo. Aí Nicodemos fez a pergunta certa. Como? Como que você vai nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu vou fazer isso? Como que eu, sendo homem, vou voltar a ser um bebezinho? Como é possível? Quer dizer, é impossível. Porque não é você que faz. O texto já disse, é obra do Espírito. Nascer do Espírito. E o Senhor Jesus Cristo disse, o Espírito convencerá vocês do juízo, do pecado e da justiça. Quando a palavra de Deus é proclamada, não pense que você tem fé porque você é especial e essa fé pertence a você, é uma coisa natural sua, nada. A pregação da palavra de Deus produz a fé naqueles que Deus quer fazer com que nasçam de novo. Para que conheçam quem Deus é, sejam despertados para Ele. É o ato que o Zé Maria acabou de ler. Eu era cego, não via nada, mas ouvi falar de Jesus e isso me fez ter um desespero por Ele. Porque essa é a minha única salvação possível. E aí eu busco a Ele e Ele me cura, me salva. Só Ele pode fazer com que nós sejamos feitos novas criaturas, que na Bíblia é tratado como um novo nascimento. Conversão. Então é necessário falar sobre conversão. Do que é que o Senhor Jesus Cristo veio nos livrar? Da maldição do pecado. Não existe, irmãos, a possibilidade de conversão sem arrependimento de pecados. Não é possível alguém seguir a Jesus e continuar nutrindo aquelas práticas que são opositoras de Jesus. Não é possível alguém dizer que quer a Jesus e continuar alimentando os seus pecados. Para começar a entender sobre pecado, volta nos 10 mandamentos. Nós não temos o direito mais de não adorar a Deus, de além de Deus ter outros tipos de ídolos e devoções. Nós não temos o direito de falar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Nós não temos o direito de não guardar o dia do Senhor e de não dedicar no dia do Senhor o culto e a adoração que são devidas a Ele. Nós não temos o direito de desonrar nossos pais e mães. Nós não temos o direito de matar, de roubar, de desejar as coisas dos outros. Nós não temos mais esse direito. Então essas práticas de mentir, de dar falso testemunho, alguém que diz que quer seguir a Jesus tem que eliminar essas práticas da sua vida, porque é exatamente por isso que Jesus morreu. É o pecado que nos destrói, que nos degenera e que é o pecado que faz a separação entre nós e Deus, e a obra de Jesus Cristo é a obra do Redentor, de fazer com que nós sejamos de novo unidos com Deus. Então não é possível dizer eu amo a Deus e eu quero seguir a Deus, quero seguir a Jesus, e ao mesmo tempo continuar cultivando as práticas que são ofensivas ao Senhor. Isso é novo nascimento. Todo arrependimento, toda conversão requer arrependimento de pecados. Então, do mesmo jeito como foi erguida aquela serpente, lembra? Erguer a serpente significa eu estou contaminado pelo veneno da serpente do deserto. Eu estou contaminado pelo pecado. Então olhar para a serpente era a única forma de não morrer por causa do veneno. Olhar para o Senhor na cruz, entender o que Ele fez na cruz, é a única forma de ser livrado dos efeitos do veneno do pecado que atua na minha vida. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então o texto está falando de novo nascimento. É impossível eu nascer de novo por mim mesmo. Quem podia juntar as duas naturezas, carne e espírito, que procede de Deus? Somente o Senhor Jesus.
porque através dele, da obra dele, somente dele, eu posso ser salvo. Receber dele a oportunidade de um novo nascimento, de uma nova vida, é uma dádiva de salvação. E esse novo nascimento não acontece um monte de vezes na vida, não. É uma vez. Um novo nascimento. É impossível, a Bíblia trabalha sobre isso, é impossível alguém que acredita que se converteu, que creu em Jesus e cai de novo no mundo e se entrega para o pecado, é impossível essa pessoa nascer de novo. Na verdade, provavelmente ela nunca nasceu de novo nenhuma vez. Porque alguém que nasceu de novo para Deus, alguém que foi despertado como cego de Jericó para enxergar ao Senhor e seguir a Ele, esse nunca mais vai deixar de seguir ao Senhor. Alguém que foi vivificado para Deus, foi vivificado para sempre. Porque a verdade é a seguinte: uma vez que nós somos feitos filhos de Deus, nós estamos protegidos, segurados na mão forte do nosso Pai. Não é na força do nosso braço. E aquele que vem a mim, Jesus disse, nunca o lançarei fora. Filho de Deus é filho de Deus para sempre. Pode ser que seja um filho pródigo, que se perde por um tempo, mas percebe, olha o texto, ele nunca deixou de ser filho. E um dia ele volta. Pode ser que a gente tenha cabeça dura, cometa erros e ande por caminhos maus, mas eu lembro do Senhor e volto. Por quê? Porque eu conheço ao meu Salvador. Ele é a rocha da minha vida, é o meu Redentor. E conhecer a Jesus é um novo nascimento. É receber essa vida nova que Ele dá. Então, a gente olha um texto como esse e a gente percebe que mais do que se preocupar em curar pessoas e fazer um bem momentâneo para as pessoas, a grande intenção do Senhor Jesus sempre é salvar pessoas. E aí fica um monte de coisa sobre isso, né? Às vezes, para salvar uma pessoa, precisa quebrar aquele vaso. Precisa fazer com que ele passe por um deserto, precisa fazer com que ele aprenda, e às vezes através de lições difíceis, a se voltar para o Senhor, o único Salvador, a considerar Deus na sua vida de acordo com a palavra, não o Deus das nossas imaginações, que é ídolo. Você não inventa, não tem direito de inventar nada sobre Deus. Nós entendemos sobre Deus a partir daquilo que Ele revela a respeito de si mesmo, unicamente pela palavra dEle. Então essa é a bênção que Deus nos dá. A bênção. E outra coisa, olha para o texto. Por mais que o Senhor Jesus pareça estar sendo meio duro com Nicodemos, o fato é que Jesus o recebeu. Nicodemos está tudo errado. Mas Jesus está tratando com ele, falando com ele, provavelmente salvando ele. Então essa é a nossa situação. Nós vamos até Jesus, às vezes de uma forma muito equivocada, com as nossas bagagens, com a nossa justiça própria, e aí Jesus nos desmonta. E aí o Senhor Jesus nos expõe, porque Ele nos vê além de tudo que a gente finge. E então Jesus faz nós encontrarmos a verdade. E aí sobra para nós a única coisa possível. São duas coisas possíveis diante da palavra do Senhor Jesus. Ou eu me rendo, reconhecendo o seu senhorio, ou eu faço como os judeus que recusaram Jesus, como Pilatos. Então eu odeio tanto essa verdade que foi revelada que eu quero eliminar ele da minha vida. Só são duas reações possíveis. Se submeter em fé ou uma rebelião odiosa. Sempre vai ter uma dessas duas reações. Que nós possamos ter a reação boa, a reação de fé, que se submete, que reconhece que Ele é Senhor soberano absoluto, que por mais que eu tenha um monte de coisas, um monte de bagagem, eu continue lutando contra as minhas vaidades e as minhas rebeliões, mas sucessivamente, gradualmente, eu vou me submetendo ao Senhor, e Ele é misericordioso, lembra? Ele é piedoso, Ele nos santifica. Ele é o pai que educa o seu filho, às vezes com palmada, às vezes simplesmente segurando a mão, mas educa o seu filho em todo o tempo. Ele não abandona os seus. Então fica nessa fé,
Que o Senhor abençoe a todos nós. Aqueles que vão até o Senhor, de maneira nenhuma Ele lança fora. Uma casa que clama ao Senhor é uma casa sempre abençoada. Ainda que a gente passe por momentos muitíssimo difíceis, diante da palavra de Deus a gente pode afirmar com toda certeza: o Deus Todo-Poderoso está dentro da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, que usa o seu povo para a sua glória. Mas lembra, nem sempre Ele faz o que a gente quer. O que Ele faz é nos condicionar à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu termino aqui. Que o Senhor abençoe a todos nós.